Cláudio, como é que vem o Galo para esse jogo? Sem o Hulk. O Hulk não veio aqui para o Rio de Janeiro, um controle de carga. A informação que a gente pôde apurar é que o Hulk treinou normalmente hoje, pela manhã, na cidade do Galo. Não tem nenhum problema físico, até para tranquilizar o torcedor, porque trata-se do super-herói, do grande nome do Atlético, do elenco. Hulk está sendo preservado, assim como foi contra o Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade ele ficou no banco, entrou no segundo tempo. Hoje ele sequer veio aqui para o Rio de Janeiro. E como eu tenho muito bons informantes, João, já fiquei sabendo que o Hulk está neste momento no show do Jorge Mateus na Arena MRV. Tá curtindo um pouquinho o Hulk, já que ele ficou fora do jogo. Tem direito também, né? Todo atleta, todo jogador, se o cara tá escalado pro jogo, ele não tem que ir pra uma balada, pra uma festa, para nada no dia anterior. Agora se o cara tá de folga, todo mundo tem direito de se divertir também. Bom proveito pro Hulk, que aproveite bem lá. Jorge Mateus, cadê o Jorge Mateus, hein? Você gosta de Jorge Mateus, Ale? Eu sou mais do samba, mas Jorge Mateus é uma das, talvez a principal dupla sertaneja desse momento agora, viu, João? Então, os caras estão arrebentando, estão bombando. Todo mundo falando desse show do Jorge Mateus, né? Só nós que não fomos, né, Ale? Michel não colaborou com a gente. Não deu aquela moral pra nós, não. Ô, Cláudio Rezende, já que você também não vai no Jorge Mateus, você vai lá pra Colina Sagrada do Vasco da Gama. Me conte mais de como o Cuca prepara o time do Galo pro jogaço de amanhã, com o Vasco animado, classificado na Copa do Brasil, com o Galo também classificado e animado. É isso mesmo. Tradicionalmente é muito duro pro Galo jogar em São Januário. Pra se ter uma ideia, João e Alê, são 24 jogos na história entre Galo e Vasco. Em São Januário, o Galo venceu só 3 vezes. A última foi em 2019, quando o Galo fez 2-1. Ano passado, o Hulk fez um golaço aqui, vocês vão se lembrar, na Copa do Brasil. Naquele momento, o Galo empatou o jogo com o Vasco, mas tinha vencido em BH. Avançou a final da Copa do Brasil. Foi um empate com sabor de vitória. Mas aqui, tradicionalmente em São Januário, apesar de ser muito tranquilo pro torcedor do Galo ir ao estádio, porque as torcidas são amigas, elas se dão muito bem, torcida do Galo e a do Vasco, mas jogos complicados aqui na Colina. E o outro jogo do ano passado, João, vocês vão se lembrar, foi logo depois da final da Libertadores. O Galo perdeu aqui e o Gabriel Milito caiu. O Milito foi demitido, né? Houve um acordo ali para que ele saísse depois do jogo. Então, o Galo tem que voltar a vencer como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Aqui contra o Vasco. Só para eu complementar, além do Hulk, não vieram Saravia dava com incômodo aí, inclusive nem começou o jogo com o Flamengo na panturrilha, e o Fausto Vera reclamou de um incômodo na coxa esquerda. Mas nesse cenário, o Galo pode ter, quem sabe, sem o Hulk, um ataque veloz. Um ataque que tem jogadores leves. Biel, Coelho e Rony. Seria um ataque provável do Galo amanhã. Os jogos contra o Fernando Diniz, né, João, são bem imprevisíveis. Você ou passa muito aperto ou pode conseguir se dar muito bem contra o time do Fernando Diniz, que gosta de sair jogando. O Galo pode aproveitar essa... Olha, o que você espera desse Atlético e Vasco? O que você espera do Galo, que chega animado, classificado na Copa do Brasil, para um Vasco que no Brasileiro tá mal, mas que na Copa do Brasil se classificou, também dá um ar de ânimo aí para a sequência da temporada. Era meio que obrigação, né, do Vasco tirar o CSA do seu caminho depois de ter empatado o primeiro jogo, né? E decidiu em casa, fez 3-1 com alguma tranquilidade, num bom jogo do Vasco, que no Campeonato Brasileiro está na zona do rebaixamento e não vence há 3 rodadas. Então é um time realmente que precisa evoluir. Essa informação que o Claudião traz, né, de poupar principalmente o Hulk já tem 34 jogos na temporada e está próximo ali de fazer 40 anos, né? Então é uma carga muito grande. Depois do Campeonato Mundial, foram 8 partidas em que o Hulk jogou todas elas, ô João. É muita coisa, jogo decisivo, e tensão e decidindo, né? E mata-mata. Então é muita coisa mesmo. E acho que para esse jogo especificamente contra o Diniz, pode dar bom.
Por quê? Porque tendo um ataque que é veloz e que gosta de marcar, né? Coelho e Rony são exemplos, o Biel também tem essa característica, o Júnior Santos também pode entrar no jogo e também é bom marcador. Pro Fernando Diniz, que gosta de sair jogando, né? Parece que quanto mais pressionado, ele gosta mais de sair jogando. Com uma defesa que tecnicamente, que é a do Vasco, não tem condição para isso, com esse ataque marcador, eu acho que pode estar aí o ouro que o Atlético quer, viu? Porque vai roubar a bola próximo do gol adversário. Ô, Cláudio, deixa eu falar de um outro assunto, o Chamusca, né? Que tá de olho, o Péricles Chamusca, sim, que tá de olho no Scarpa, ele deu uma declaração aí, é o Chamusca mesmo, né? O Chamuscão, Chamusca aqui, era apenas uma grande promessa, uma né? chamusquinha e chamuscou aí, geral. Ele deu uma declaração falando que, de fato, ele quer levar o Scarpa pro futebol árabe. Como é que isso está sendo tratado nos bastidores do Galo, Cláudio? Olha, João, o Atlético, por enquanto, não recebeu a proposta oficial pelo Scarpa, mas a gente já sabe que o Scarpa é um jogador com uma certa idade. Se vier uma proposta que a gente já costuma ver aí do mundo árabe, se vier muita grana, o Atlético dificilmente vai segurar. Aí depende também da questão do Scarpa. O Scarpa já esteve fora do país recentemente, jogava lá no futebol inglês, não conseguiu jogar, depois foi pra Grécia, também não estava feliz. Tem que ver se ele vai topar, mas o Atlético, se tiver uma proposta boa, financeira, eu acho difícil segurar o Gustavo Scarpa. E aí o Galo teria tem um mês de janela ainda para repor, porque a diretoria do Galo, a SAF do Atlético, ela tem muito claro que se perder jogador importante, vai repor. Assim como fez com o Rubens. Vendeu o Rubens para a Rússia, trouxe o Alexander. Inclusive gastou dinheiro, trouxe o Alexander por 6,5 milhões de euros. Então, o Galo até trouxe o Reinier, meio-campista que ainda não vai estrear amanhã, mas o Scarpa vive um ótimo momento no Atlético, tanto que o Chamusca pediu a contratação dele por lá, e pelo que o Chamusca disse, o time árabe vai vir com uma proposta em breve pro Galo. Olha, o Galo deve segurar o Scarpa ou deve liberar o Scarpa? Ô, João, tem uma frase aí que eu já tô falando, inclusive tô meio cansado dela já, porque vai fazer 28 anos que eu falo, né, que eu comunico, né, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né, então não dá pra saber o quanto é importante, o quanto é volumosa essa possível proposta, né, e o quanto o Atlético precisa desse dinheiro. Mas vamos tirar parte do dinheiro. Tecnicamente. Deve segurar. Ou se a proposta for boa, libera, que tecnicamente não faz tanta falta. Não, assim. Tecnicamente o Scarpa faz falta sim. Ele é um jogador que teve momentos ruins, mas é um cara que jogou boa parte da temporada, jogou na lateral, jogou pelo lado, jogou pelo meio, e inclusive contra o Flamengo teve 2 grandes finalizações, uma inclusive pegou no travessão, participou muito bem. Então, tecnicamente falando, é um jogador que hoje é titular absoluto do time. O Cláudio Rezende, e pelo seu feeling de repórter, tá mais pra despedida do Scarpa ou pra permanência do Scarpa? Olha, eu acredito que vai depender muito do jogador, João. Depende muito do atleta, porque pode também o Scarpa falar, não me interessa nesse momento ir pra Arábia. Mas é um jogador que possivelmente já está aí numa reta final, pode ter, quem sabe, 5, 6 anos ainda de carreira, pode ser muito atrativo para aquela independência financeira. O Scarpa, que muitos anos jogou aqui no futebol brasileiro, né? Mesmo ganhando bem, pode não ter feito a independência completa. Mas uma parte da independência foi pra criptomoeda lá do ainda do tem bigode, isso, né, João? Tomou um prejuízo gigante aí. Tomou um prejuízo gigante. Eu acho que depende do Scarpa. O Atlético, se vier uma proposta financeira interessante, eu acredito que vai liberar o Scarpa. Mas também com essa ciência de que tem que buscar um outro jogador. Porque o Atlético, o Scarpa hoje é atleta fundamental no esquema do Cuca. É isso aí então, massa atleticana. O Galo que vai enfrentar o Vasco aí com um time mesclado, né? Algumas peças importantes aí não estarão presentes na partida contra o Vasco em São Januário. O Galo que tem dificuldades de jogar contra o Vasco em São Januário,
Como foi falado aí pelo Cláudio Rezende, o Galo só venceu 3 vezes das últimas 20 que foram jogadas aí, 24 partidas que foram jogadas em São Januário. O Galo sofre muito quando vai jogar em São Januário, né? Na verdade, vários times que enfrentam o Vasco em São Januário costumam passar dificuldades, né? O Vasco nessa temporada, eu fiz uma análise, o Vasco só perdeu uma partida em São Januário, que foi para o Red Bull Bragantino, 2-0. Então, mostra aí a força que o Vasco tem dentro de São Januário. Então, espero que o Galo consiga fazer uma boa partida, vencer, né, esse confronto para deixar aí, começar a botar um fim nessa escrita aí de dificuldade do Galo em São Januário. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.